Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido. Ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 ao 7. Narra Moisés a queda. Um lindo jardim, o jardim do Senhor, tudo perfeito, maravilhoso, completo. E Deus colocou ali o homem e a mulher como vice-gerentes da sua criação. Homem e mulher estavam naquele jardim do Senhor, porque ali seria o lar deles, seria o lugar onde iriam trabalhar. Deus ordenou que eles cultivassem e guardassem, deu ordens a eles. E também era um lugar de alegria perpétua, um lugar de vida. Vida no sentido real, porque eles viveriam em comunhão com Deus. Eles também se multiplicariam, sua descendência. Adão e Eva viveriam nesse lugar de comunhão, de gozo com Deus, no paraíso. Adão e Eva não deveriam buscar ser Deus. Eles não deveriam desejar isso, ser Deus, ou ser como Deus, ou buscar serem deuses. Nada disso. Deus colocou limitações sobre eles e diante deles. Deus mostrou tudo a eles. E isso era o fato real da própria essência de um pacto, de uma aliança unilateral, feita por um soberano Senhor. E eles receberam instruções sobre a vida em família, sobre a vida em sociedade. O homem deixaria seu pai, sua mãe, e se apegaria intimamente à sua esposa. O homem seria uma só carne com uma mulher para toda
vida. Os vice-gerentes em comunhão e serviço dentro dessa aliança com Deus, receberam a oportunidade de responderem ao seu Senhor de uma maneira que desfrutassem a liberdade dentro das limitações estabelecidas. Eles iriam demonstrar suas prerrogativas, suas potencialidades reais dentro das ordens recebidas ali e gozar da bondade e paz. Homem e mulher foram exortados e receberam a oportunidade de serem o que Deus os tinha feito para ser. Homem e mulher não fariam nada, não teriam como fazer nada, nenhuma obra para serem merecedores. Eles não teriam nada para merecer. Mesmo fazendo tudo o que Deus ordenara, sendo obedientes, eles não eram merecedores. Tudo era bondade de Deus, porque eles eram o povo do pacto, da aliança. Eram membros da família real de Deus. Dotados, sim, de potencialidades e possibilidades. E assim eles seriam agentes efetivos, produtivos no reino, que estava para revelar-se de várias formas, constantemente e enriquecedoras. Maravilha de Deus. Não existia o pacto de obras. Não era para o homem fazer para obter alguma coisa. Não, não. O homem não merece nada, nunca mereceu nada. Foi bondade, graça, amor de Deus, que criou todas as coisas, formou o jardim e os colocou ali. E deu limites para eles. Eles teriam que obedecer. Em Gênesis capítulo 3, como já lemos, Moisés vai relatar a rebelião do homem contra Deus. Moisés vai relatar a queda do homem, do ser humano. Ele registra o encontro entre a serpente, que é Satanás, e Eva. E esse relato, embora breve, é um registro certo, confiável. De fato, ele aconteceu num certo tempo. Nós não sabemos quando, no tempo, mas aconteceu em determinado tempo lá no Jardim do Éden. Tenham certeza disso. E apóstolo Paulo, muitos anos depois, o apóstolo Paulo, ele vai escrever
no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, o versículo 3, ele diz, escrevendo à igreja: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo, ele não trata aqui a história de Adão e Eva como uma lenda, como um mito, como algo fictício. Não. E para ele não se devia interpretar a história da tentação no jardim do Éden como uma lenda. Aconteceu realmente. E assim, a rendição de Adão e Eva a Satanás foi completa. Eva havia sido enganada pela astúcia da serpente e assim eles se renderam ao diabo. E quando seguiram as sugestões enganosas de Satanás, seus corações foram corrompidos. O pecado e o mal tinham uma fonte, ou raiz, no Éden. Satanás teve uma vitória. Ele ganhou o domínio, um certo domínio sobre os vice-gerentes da aliança de Deus. E foi por isso que se estendeu a toda a criação. Adão e Eva haviam quebrado o seu relacionamento com Deus, com o universo e um com o outro. Eles quebraram o pacto, tornando-se indivíduos isolados e perdendo o sentido de harmonia entre eles mesmos, entre eles e a criação, entre eles e Deus. A Bíblia de Estudo de Herança Reformada, que eu gosto de ler, diz que a serpente, o espírito mau, que Satanás entrou ali na serpente, era sagaz, astuta, habilidosa. Ele disse à mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que ele diz. A mulher ouviu a voz da serpente e a serpente falou uma mentira. Deus disse que somente de uma árvore eles não deveriam comer, nem tocar no fruto. Era a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ela conversou com a serpente, deu ouvidos à voz de Satanás, e ela estava sendo atraída para o seu engano, que esse engano ia conceber o mal no seu coração. E ela olhou para a árvore, viu a árvore de uma maneira diferente, uma árvore, como diz aqui no versículo 6, uma árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore
desejável para dar entendimento. E ela tomou do fruto, ela desejou e tomou o fruto e comeu. E deu também ao seu marido. O diabo não precisaria ou não precisou tentar Adão diretamente, porque Eva iria influenciar seu marido a fazer a mesma coisa que ela, a comer. E Adão, ao comer o fruto, ele comeu conscientemente, ele sabia o que estava fazendo, em deliberada rebelião contra Deus, ele agiu. Eva foi ludibriada por Satanás e ela deu ouvido à voz do inimigo. E com isso, os dois tiveram agora aquele momento em que o mal penetrou seus corações. Adão e Eva foram corrompidos, quebraram a aliança com Deus, se tornaram indivíduos isolados, perdeu a paz, a harmonia entre eles mesmos, entre eles e a criação, entre eles e o Senhor Deus. Satanás teve sucesso no estabelecimento de seu reino. E diz que os olhos de ambos se abriram. O diabo disse que eles seriam como Deus e que os olhos deles se abririam e como Deus eles seriam conhecedores do bem e do mal. Engano de Satanás. O inimigo lançou aí o humanismo, o desejo de ser como Deus, sem Deus. E Eva cedeu, e Adão cedeu a essa tentação. Mas essa não foi a última notícia. Veremos, próxima semana, a boa notícia. Mas eu quero deixar com vocês, olhe para Jesus Cristo. E você vai entender a história da redenção. A boa notícia é Jesus Cristo. A próxima semana vamos falar mais um pouco sobre isso. Não deixe de ler a Bíblia. É algo importante, porque essa queda trouxe a morte espiritual. E todos que estão, todo ser humano, por causa de Adão e Eva, estão destinados ao inferno. Então, abra seu coração para aquele que pode redimir a sua alma. É aquele que foi crucificado e ressurgiu ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Mais uma coisa,
O jardim do Éden, geograficamente, não pode ser achado, encontrado. Provavelmente, ele foi soterrado, alagado, sumiu no dilúvio. Então não adianta procurar. Nenhum arqueólogo vai encontrá-lo. Mas ele será restaurado. Vai ser restaurado de uma maneira eterna e gloriosa. Vem comigo aos domingos e você vai descobrir como o pecador se redime.